Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje a nossa videoaula irá tratar do PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Eu sou o professor Heitor. Oi! E galera, a gente vem falando já há algumas semanas sobre os tipos de recuperação de áreas, né? Falamos sobre a recuperação de áreas litorâneas, recuperação de áreas de mata de várzea, recuperação de áreas de mineração. E na aula da semana passada, nós vimos um pouquinho dos PRADs, dos planos de recuperação de áreas, de uma mineradora bem famosa que vocês devem lembrar no finalzinho da nossa aula. Então hoje eu vou falar para vocês como vocês, biólogos, poderão planejar a recuperação de áreas. O que tem que conter num PRAD, como o PRAD é estruturado, para que a gente possa criar os melhores planos de recuperação de áreas. Então estão preparados? Peguem aí uma folha, um lápis, anotem as dúvidas e não esqueçam que hoje à noite, às 19h10, eu tenho um encontro com vocês, ao vivo, para que a gente esclareça as dúvidas e também para a gente falar um pouquinho mais sobre o PRAD. Então, vamos à nossa aula? Ah, galera, eu preciso lembrar vocês que eu vou deixar uma questão valendo pontos no final dessa aula que vocês vão responder aqui no YouTube. Então não perde tempo, assiste a videoaula, participa da nossa aula ao vivo e responde a questão para vocês somarem pontos. Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala de PRAD, nós estamos falando então do plano de recuperação de áreas degradadas que deve ser criado por toda e qualquer empresa ou empreendimento que degradou uma área. Esse plano, nós vimos um pouquinho dele quando a gente falou de mineração. E eu disse para vocês que ele é uma fase importante que depende do EIA-RIMA e também do AIA. Lembra? EIA, Estudo de Impacto Ambiental, RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, e o AIA é a Avaliação de Impactos Ambientais. Na aula de hoje, nós vamos discutir todos esses elementos. Então a gente vai falar do PRAD, os conceitos, a história, o objetivo, a legislação envolvida. Lembrando que eu vou falar só um pouquinho de legislação, porque às terças-feiras vocês têm aula dessa disciplina. Requisitos básicos para a elaboração do PRAD e um roteiro passo a passo do que a gente não pode esquecer de colocar no nosso PRAD. Bom, o plano de recuperação de áreas, ele é conhecido pela sigla PRAD, mas em alguns lugares ele não é chamado de plano. Ele pode ser chamado de projeto ou programa. Essa designação, plano, projeto ou programa, é indiferente para a gente, tá? Mas se a gente for pensar efetivamente em cada uma das palavras, é legal a gente saber diferenciá-las. Plano de recuperação de áreas é um passo a passo que eu estou planejando colocar em prática se for necessário. Projeto, eu estou criando um cronograma de ações para serem implementadas no futuro. Programa é algo um pouco mais permanente. Então, toda vez que eu falo de PRAD, eu gosto de pensar que ele é um programa de recuperação. Que à medida que a área está sendo degradada, eu já estou fazendo todas as ações para recuperá-la. Então, eu tenho um programa contínuo. Mas são sinônimos dentro da área da ciência, tá? Projeto, plano ou programa de recuperação de áreas. E o PRAD, então, ele é um estudo ambiental que contém todas as ações que irão minimizar os impactos causados por uma determinada atividade. Então, a gente viu, por exemplo, a atividade mineradora. Ela causa uma série de impactos ambientais. O PRAD vai ser um estudo que tem as ações que diminuem esses impactos. Historicamente, o PRAD ele vem sendo trabalhado já há alguns anos, principalmente pela preocupação que a gente tem da extinção de alguns biomas, já que a gente tem algumas atividades potencialmente degradadoras. E o PRAD ele acabou, ao longo do tempo, se tornando obrigatório. Todo o empreendimento que gera um impacto ambiental precisa criar um PRAD. Então, desde um empreendimento como a construção de um estádio de futebol, ou a construção de uma rodovia, ou a utilização de uma área para mineração, todo e qualquer empreendimento que você causou impacto, você tem que fazer PRAD, tá? A legislação ambiental ainda exige que, além do PRAD, as empresas responsáveis por esses empreendimentos e atividades potencialmente degradadoras
tenham o AIA, a Avaliação de Impactos Ambientais, o EIA-RIMA e o Licenciamento Ambiental. Lembrem que nós tivemos alguns tipos de alterações aí na legislação ambiental. Então, algumas legislações foram mudando ao longo do tempo, mas o PRAD ele já era previsto lá em 1965, no antigo Código Florestal. Em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, ele também estava contido e foi melhorado. A Constituição de 88, no artigo 225, também trazia informações sobre esse plano de recuperação. E em 89, nós tivemos o decreto que regulamentou oficialmente a política do PRAD. Então, em 1989, a Lei 9763 regulamentou a criação do PRAD e o deixou de forma obrigatória para todas as empresas que traziam algum potencial degradador. A principal empresa, nesse caso, de 1989, eram as mineradoras. Então o PRAD era utilizado como uma forma de prevenção aos impactos pela mineração. E aí eu vou passar uma dica para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, toda terça-feira à noite a Rede Globo está exibindo o documentário Aruanas, que traz pra gente algumas informações sobre mineradoras, impactos ambientais e assim por diante. Então é bem interessante que vocês assistam a esse documentário, essa minissérie, tá? É uma minissérie aí com pequenos capítulos, com poucos capítulos, mas que dá pra gente uma noção muito legal de como o PRAD é importante. Qual é o objetivo do PRAD? É fazer com que a área degradada volte a uma situação de não degradação. Eu tenho que fazer com que essa área que foi degradada, que foi destruída, que foi modificada, a uma situação de não degradação. Preferencialmente, eu preciso devolver àquela área condições de uso, fazendo um plano de uso de solo, um plano de uso daquele local para a criação de um parque, de uma praça, de uma reserva. O PRAD é encarado então como uma medida preventiva, também mitigadora e compensatória. O PRAD ele pode ter o objetivo de prevenir o impacto ambiental. Então, quando eu falo em programa de recuperação de áreas, eu estou pensando em, desde o momento que aquele empreendimento está acontecendo, que aquela área está sendo construída, ou está sendo, por exemplo, explorado um mineral naquela mineradora, estou pensando em medidas que diminuam os impactos ambientais, medidas preventivas. O PRAD pode ser encarado como um programa mitigador também, que irá diminuir os impactos daquela degradação. Ou compensador, o impacto já foi gerado e agora eu vou compensar, eu vou retirar a fonte degradadora e assim compensar o que foi perdido. Aqui a gente vê nessa imagem, galera, a retirada de resíduos tóxicos de uma área contaminada. Isso é previsto no PRAD. Então, se a gente está falando de uma atividade de geração de energia, como por exemplo a energia nuclear, ela gera resíduos e os resíduos tóxicos são altamente poluidores. O PRAD pode propor a retirada desses resíduos de um local inadequado e a colocação desses resíduos em um lugar mais propício. A legislação que envolve o PRAD é o Código Florestal. Lembra que a primeira vez que o Código Florestal apareceu foi em 65 e ele foi atualizado em 2012 e entrou em vigor em 2013. Ele traz para a gente diretrizes para reservas legais e para APPs, que são super importantes quando a gente faz o plano de recuperação de áreas degradadas. É importante também que toda vez que a gente faça o PRAD, a gente consulte a legislação dos órgãos ambientais locais e estaduais para complementar o nosso PRAD. Porque lembra, os biomas eles vão mudando de região para região. Embora a gente tenha um Código Florestal que é federal, eu tenho as legislações estaduais e municipais que tratam dos biomas daquele local, daquela região. É importante também que o PRAD seja baseado no AIA, no EIA-RIMA e no licenciamento ambiental.
Existem leis específicas para cada uma das atividades potencialmente degradadoras, como leis da mineração, por exemplo, galera. Aqui, galera, é um exemplo para vocês da legislação ambiental sendo utilizada para a aplicação do PRAD. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, que nós temos, geralmente, quando uma área é degradada, temos que recompor sempre a vegetação. Depois dessa recomposição, você pode instituir a reserva legal, lembrando que reserva legal é aquela porcentagem do território que não pode ser mexido. Você pode e deve recompor as áreas de APP, como por exemplo, próximas a rios, a nascentes. O corte de madeira, se ele foi feito de maneira ilegal, você vai precisar efetivamente recompor essa vegetação. Na verdade, a legislação vai impedir que você faça esse corte ilegal, mas a gente sabe que algumas vezes existe, né? E os empreendimentos que não cumprirem a legislação, eles vão ser multados. Mas a gente percebe quando o empreendimento não está cumprindo a legislação, quando a gente vê situações assim, ó, igual essa quarta imagem. Eu não tenho um PRAD acontecendo aqui, porque enquanto o empreendimento está funcionando, enquanto a situação está funcionando, o PRAD tem que estar sendo aplicado. O PRAD ele é concomitante com as atividades, ele não acontece depois, por isso que ele é um programa. Aqui nessas imagens a gente vê o encerramento das atividades mineradoras, e aí depois que as atividades mineradoras encerram é que se vai aplicar o PRAD? Não, é durante o funcionamento da atividade. O PRAD ele até previne que a gente tenha acidentes ambientais, porque à medida que você vai utilizando o recurso natural, você vai recompondo a área. Quais são os requisitos básicos que nós precisamos conhecer para elaborar um programa de recuperação de áreas degradadas, um PRAD? Nós precisamos, primeiro, ter um responsável técnico habilitado. Quem é um responsável técnico habilitado para fazer PRAD? Biólogos, engenheiros florestais e engenheiros ambientais, certo? Nós precisamos sempre fazer uma consulta a um órgão ambiental responsável, seja o SEMA, um órgão estadual como a CETESB ou o IBAMA. O IBAMA ele tem um modelo de PRAD e esse modelo tem que ser seguido. A Instrução Normativa número 4 de 2011 do IBAMA traz para a gente um modelo que deve ser seguido. Então, para vocês aí como leitura obrigatória, acessem o site do IBAMA e baixem esse modelo de elaboração de projeto de recuperação de danos decorrentes de infração ou projeto de recuperação de áreas degradadas, tá? Então aqui ó, no anexo 1, vocês têm o passo a passo do modelo de PRAD. Agora, tenho então um responsável por fazer o PRAD, esse responsável vai analisar a área, analisar a fonte de degradação e propor as medidas. Tenho a legislação dos órgãos ambientais competentes, tenho o modelo. O que eu vou fazer agora? Aplicar, colocar o PRAD em aplicação. Lembra que a aplicação do PRAD ela não é já direta, eu preciso criar o PRAD primeiro. Então eu vou criar o PRAD seguindo aquele modelinho do IBAMA para colocá-lo na prática. Vamos ver então o roteiro de elaboração do PRAD baseado no modelo do IBAMA, tá pessoal? Então todo PRAD precisa ter uma introdução. Nessa introdução, a identificação e caracterização do empreendimento ou do proprietário. Então eu tenho que trazer uma ficha técnica com o nome de todos os trabalhadores, com a análise efetiva de todas as ações, apresentar os aspectos, os impactos ambientais, colocar os mapas, os croquis de toda a área, para que a gente possa então caracterizar a área. Por exemplo, aqui é um croquis de uma área que está sendo utilizada para retirar um recurso natural, e aí eu mostro essa área dentro da sub-região, dentro do Brasil. Vou tendo essas imagens aéreas para ilustrar minha área, posso colocar plantas no empreendimento. Então, na introdução eu tenho que caracterizar a empresa, caracterizar o empreendimento e trazer a ficha técnica do que está acontecendo junto com os mapas. Eu tenho que indicar o tipo de atividade exercida com detalhes, então eu tenho que fazer a caracterização da atividade.
Preciso também mostrar um histórico da área. Como era a área antes e como eu quero usar a área agora. Então, qual é o uso que essa área vai ter. Preciso incluir as legislações municipal, federal e estadual. As licenças e autorizações, todas têm que estar anexadas. Então, se eu tive autorização para fazer supressão de vegetação, eu preciso colocar a autorização ali. E eu preciso também quantificar o recurso natural que está sendo extraído. Por exemplo, se é uma mineradora, eu preciso mostrar no PRAD quanto de minério eu pretendo extrair da área para que a gente possa efetivamente ter uma noção de tamanho de impacto. Depois da introdução que contém toda essa caracterização do empreendimento, da área e do recurso natural a ser extraído, eu vou para a parte do diagnóstico ambiental, onde eu vou descrever o meio físico e o meio biológico. Então, todas as características físicas eu vou precisar descrever, como clima, temperatura, pluviosidade, pH do solo, textura do solo, particulação do solo, qual é o relevo e assim por diante. Vocês devem lembrar que nós já vimos como a gente faz cada uma dessas coletas lá na aula de biodiversidade, quando vocês estavam no primeiro semestre. Então a gente aprendeu a caracterizar os fatores abióticos, intensidade do vento, intensidade da iluminação, tudo isso vai ser usado aqui no PRAD. E eu também vou caracterizar o meio biótico, mas antes de caracterizar o meio biótico, não esqueça de colocar todos os detalhes do meio abiótico. Então, se você vai colocar sondas de monitoramento climático, você precisa avisar. Se você vai colocar um sistema de aferição de temperatura, como uma estação microclimática, que você vai aferir temperatura do solo, temperatura do ar, temperatura da água, pH e assim por diante, tem que ser mostrado também. Essas análises no meio físico, no PRAD, elas precisam acontecer 24 horas por dia enquanto o empreendimento está funcionando. Porque qualquer alteração que eu tenha na estabilidade do solo, qualquer tremor detectado, qualquer alteração na temperatura, qualquer alteração no pH, eu preciso tomar medidas que vão compensar essas alterações ou corrigir essas alterações. Dos solos, o que eu preciso conhecer? A composição das camadas. Então eu preciso conhecer os horizontes, preciso saber efetivamente qual é a medida de cada horizonte, quais horizontes estão presentes naquele solo, qual é a espessura desses horizontes, qual é o tipo de solo, se é litossolo, se é latossolo, se é um solo tipo podzólico, preciso analisar o solo. Preciso caracterizar os recursos hídricos, fazer as análises químicas e físicas da água, para que eu avalie a qualidade dos recursos hídricos do local. Seja esse recurso superficial, como um rio, uma lagoa, seja subterrâneo, como um lençol freático. Preciso fazer os inventários de fauna, flora e funga. Então eu vou colher organismos, fazer essicatas, herborizar, colocar armadilhas de captura e recaptura para que eu possa ver quais são os organismos que estão ali. E eu também preciso fazer uma análise biológica socioeconômica. Então eu preciso caracterizar a população do entorno. Quem são essas pessoas? Como elas vivem? Qual é o padrão social? Qual é o padrão educacional? Porque essas pessoas fazem parte do ambiente. Fazendo todas essas análises, a gente consegue então criar um sistema de inventariamento. Então vejam nessas imagens aqui, eu tenho o geólogo fazendo análise dos horizontes do solo, o biólogo com essa rede de arrasto superficial para coletar fauna de superfície aquática, armadilhas fotográficas, caso hajam grandes mamíferos, por exemplo, para que a gente possa identificar. Pessoal, esse trabalho do inventariamento de fauna, flora e de fungos é exatamente igual àquele de caracterização da biodiversidade que a gente já viu em várias disciplinas, tá? Então são as mesmas estratégias, as mesmas técnicas, as mesmas armadilhas e assim por diante. Então eu vou caracterizar a área. Eu preciso saber o que tem para saber o impacto e poder preservar a área. Qual é o objetivo de todo o PRAD? Evitar degradação. Então, quando eu estou criando o PRAD, eu preciso fazer a introdução,
fazer a caracterização do meio biótico e meio abiótico e eu preciso apresentar as metas que eu quero alcançar. Depois de degradado esse ambiente, como eu vou recuperá-lo? Qual é a minha meta para que os órgãos fiscalizadores possam cobrar? Então, por exemplo, se eu tinha um solo totalmente degradado pela mineração, como eu quero deixar esse solo depois que a atividade mineradora cessar? Que tipo de recomposição que eu vou fazer? Você vai fazer uma restauração? Você vai fazer uma recuperação? Vai utilizar que tipo de plantas? Então você precisa apresentar no PRAD, no Programa ou Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, qual é a sua meta. Você também precisa apresentar no PRAD justificativas. Então você tem que trazer as relevâncias do projeto e a descrição de todos os impactos ambientais na área. Para isso você pode utilizar como base o EIA-RIMA. E aí você descreve todos os impactos e aspectos ambientais e coloca como eles serão então diminuídos ou sanados de uma forma geral. Então eu vou descrever os impactos como, por exemplo, vamos pensar lá na situação de uma mineradora. Eu preciso colocar a dimensão do dano, é local, é regional, é nacional. Eu preciso dimensionar a retirada da vegetação, quantos hectares foram retirados, que tipo de vegetação que era exótica, era nativa. Eu vou ter corpos hídricos na área, esses corpos serão afetados? Os componentes que poderão cair nesses rios poderão se espalhar? Eu tenho proximidades com unidades de conservação? Tudo isso eu preciso verificar, tá? E descrever os impactos nas unidades de conservação, nas águas, na vegetação nativa, dimensionando os danos, tudo certinho. E eu preciso também descrever a metodologia que eu vou empregar no PRAD. Que tipo de metodologias que eu vou fazer para diminuir os impactos ambientais sobre a fauna, sobre a flora, sobre os fungos, sobre a água, sobre o solo, sobre o ar. Então eu vou contemplar nessa parte do PRAD todas as metodologias necessárias para mitigar e para compensar os impactos ambientais. Para isso, galera, é legal que a gente trabalhe sempre com uma equipe multiprofissional para fazer o PRAD. Então é interessante que você entre em contato com uma consultoria ambiental que tenha geólogo, geógrafo, biólogo, engenheiro florestal, ecólogo, para que você possa fazer um trabalho em conjunto. Algumas consultorias ambientais para fazer o PRAD ainda contam com economistas, por conta dos gastos, e também com psicólogos ou assistentes sociais para que façam aquele levantamento socioeconômico, tá? Da população. Você vai ali conversar com as pessoas. Algumas consultorias ambientais, além do psicólogo e do assistente social, podem até ter antropólogo para ajudar nesse processo. Mas aqui é importante então que você descreva toda a metodologia utilizada. Então, que tipo de recuperação que você vai implementar? Vai ser uma reabilitação, uma recuperação, uma restauração? Que tipo de plantio que você vai fazer? Direto, nucleação, distribuição de semente, chuva de semente? Quais são as técnicas detalhadas e fundamentadas? Você não vai só citar, por exemplo, eu vou fazer o plantio em linha. Com que técnica? Técnica de Macedo, técnica de Anderson, vou fazer a nucleação. Beleza, o que é a nucleação? Como ela é composta? Quantas plantas eu vou precisar? Eu vou fazer chuva de semente. Cadê o embasamento científico? Então você precisa fundamentar cientificamente cada técnica que você descrever. Eu vou empregar o manejo do solo. Com que técnica? Cadê o embasamento científico para isso? Que autor que falou que isso dá certo? Tudo isso precisa ser referenciado igualzinho vocês fazem na fundamentação teórica do TCC. Se você for fazer isolamento das áreas, plantio de nativas, você vai precisar colocar quantidades, de onde essas nativas vão vir, como você vai plantá-las, qual o espaçamento entre as mudas. Porque se por um acaso você fez o PRAD, a sua consultoria fez o PRAD, mas a sua consultoria não deu continuidade com a determinada empresa, o PRAD está pronto, o PRAD é da empresa, não é da consultoria. Qualquer consultoria que for assumir essa empresa vai aplicar o PRAD que você já fez. Por isso que tem que ser tudo bem determinado, todos os métodos muito bem colocados.
Você vai ter que consultar as listas oficiais de espécies nativas daquela área para escolher as espécies. Você já escolhe no PRAD, dizendo quantos indivíduos de cada espécie você vai utilizar. Lembrando que a gente sempre dá a preferência para espécies nativas e ameaçadas de extinção. Se for endêmica, melhor ainda. Você vai precisar apresentar mapas de uso do solo e mapas de recuperação, fazendo como se fossem croquis de como essa área vai ficar depois de recuperada. E você vai ter que descrever no seu PRAD os programas de monitoramento. Os programas de monitoramento, eles devem contemplar todas as medidas utilizadas para monitorar a área. Essa área que está em fase de recuperação, ela precisa ser monitorada. O que você vai utilizar para esse monitoramento? Você vai utilizar câmeras fotográficas, satélites, visitas, você vai fazer de tempos em tempos um levantamento da biodiversidade, você vai utilizar as técnicas de monitoramento como colocação de radiofrequência e telerradiometria em animais e monitorar como eles estão andando naquela área? Não sei. Você vai me dizer como você vai fazer esse monitoramento. Se você vai deixar uma estação microclimática ali para avaliar os meios físicos, tudo isso tem que ser descrito. Por exemplo, você pode fazer um acompanhamento pelo monitoramento do crescimento de gramíneas. Então, colocar que as gramíneas vão ser retiradas de tempos em tempos para que elas não entrem em competição com as árvores e possam matar as árvores. Então, é legal fazer supressão de gramínea. É interessante você colocar como técnica de monitoramento o controle de formigas cortadeiras, prevenção contra fogo que pode existir na área, substituição de mudas é um tipo de técnica de monitoramento. Aquela muda que morreu tem que ser substituída. E, claro, a apresentação dos relatórios. De quanto em quanto tempo você vai apresentar os relatórios de avanço da área? Geralmente, de 6 em 6 meses é o ideal. Você também tem que apresentar no PRAD um cronograma de implementação, mostrando ali mês a mês ou semanalmente o que será feito. Esse cronograma ele serve para planejamento de todas as fases da recuperação. O descumprimento do cronograma pode ser uma forma de autuação pela fiscalização. O cronograma, uma vez apresentado e aprovado no PRAD, ele vai ser cobrado pelos órgãos ambientais. Seja o IBAMA, seja o CETESB, seja o ICMBio, eles vão cobrar. E aí, se você não estiver cumprindo aquela fase que está no cronograma, você é autuado, você é multado. Então, o cronograma, ele está apresentado aqui, ó. Eu tenho um modelinho do cronograma do IBAMA para vocês verem. Então, ele divide o ano em 3 trimestres, as atividades que vão sendo feitas a cada trimestre e 3 anos de monitoramento, estão vendo? Então, eu tenho aqui o trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, as atividades como inventário, desmontagem, monitoramento, descontaminação, liberação. Isso para equipamentos, para edificações, para estruturas. Aí depois eu tenho a adequação topográfica e paisagística com terraplanagem, obras de controle de erosão, tratos da superfície do solo, enchimento de cavas, manutenção das estradas e como você vai fazer isso ao longo do ano. Então eu tenho aqui 3 anos de monitoramento e eu vou colocando o xizinho para dizer em qual atividade que eu faço cada uma dessas, em qual trimestre ou semestre eu vou fazer cada uma dessas atividades, tá? Eu preciso também planejar custos. Lembra que eu falei que é necessário ter um economista? Quanto vai custar a aquisição de mudas? Quanto vai custar a retirada das exóticas invasoras? Quanto vai custar o preparo do solo? Quanto vai custar o estaqueamento das árvores? Quanto custará a substituição de mudas? Quanto irá custar a manutenção por 2 anos? Quanto irá custar a segurança do local para ninguém invadir? Quanto irá custar o isolamento da área para ninguém invadir? Tudo isso tem que ser previsto no PRAD. E você vai fazer essa previsão baseada em outros estudos. Então você pega outros PRADs semelhantes, vê mais ou menos quanto eles planejaram gastar e você se baseia nisso.
Lembrando que as mudas, elas são adquiridas nesse caso, você não pega em viveiro municipal nem estadual não, dependendo da quantidade, tá? No PRAD também você vai adicionar as referências bibliográficas, onde você se embasou para retirar aquelas informações, listando todas as leis, todas as técnicas. Você irá colocar anexos, que devem ter os croquis, os mapas, as figuras, as leis na íntegra, as licenças na íntegra, e o seu PRAD está praticamente pronto. Quanto mais informações você tiver do empreendimento, da área e do que você quer fazer com essa área durante a construção e depois da construção, melhor. Considerações importantes sobre o PRAD, pessoal. A área, ela sempre deve ser cercada e identificada. Toda vez que você está colocando em prática um programa de recuperação de áreas degradadas, essa área é destinada à recuperação. Então você não pode permitir invasores. Então a área ela precisa ser identificada, cercada e ter segurança 24 horas. Sempre lembre que na hora de escolher espécies para fazer o plantio, dê preferência para nativas e endêmicas. Claro, existe na legislação a permissão de espécies exóticas, mas é uma pequena parte, tá? É como se a gente estivesse utilizando 70% de nativas e 30% de exóticas. E lembre que você tem que fazer o monitoramento da área a longo prazo, geralmente mínimo de 2 anos, podendo chegar até 5 anos de monitoramento. O que a gente então pode concluir sobre o PRAD, pessoal? Podemos concluir que o PRAD é um documento super necessário para qualquer empreendimento potencialmente degradador. Ele será necessário porque ele irá prever como a recuperação de áreas será feita e a partir daí você irá conseguir traçar estratégias para diminuir os impactos ambientais ou, caso eles já tenham sido estabelecidos, recuperar a área. Lembrando que todo o PRAD ele precisa se apoiar no EIA-RIMA e no AIA. Quem realiza o PRAD é um profissional habilitado, que irá fazer o diagnóstico da área, estudar a área, elaborar o plano de recuperação. Esse plano é mandado para um órgão ambiental. Esse órgão ambiental aprova o PRAD, você começa a executá-lo. Coloquei todas as atividades do PRAD em execução, plantei as espécies, fiz a retirada das gramíneas, suprimi as exóticas. Como eu vou fazer o monitoramento? De quanto em quanto tempo? O que eu vou monitorar? E aí, durante o meu monitoramento, de vez em quando, os órgãos fiscalizadores vão dar uma passadinha na área para ver se está tudo bem. Certo, meninos e meninas? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje à noite nós temos um encontro ao vivo às 7h10, mas antes de eu encerrar, eu vou deixar aquela questão para vocês responderem aqui nos comentários. Vamos lá? E aqui estão elas, pessoal. São 2 questões, somando até 200 pontos para vocês, 100 pontos para cada, e vocês vão me responder nos comentários do vídeo do YouTube, tá? Primeira questão. O PRAD teve sua origem no artigo 225 da Constituição Federal de 88 e no Decreto de Lei 97.632 de 89, que regulamentou a Lei nº 6.938, obrigando a recuperação da área degradada como parte do relatório de impacto ambiental, podendo ser empregado de forma preventiva ou corretiva, como obrigatoriedade em atividades relacionadas à mineração. No que diz respeito à elaboração do PRAD, é correto afirmar que, alternativa A, o PRAD tem como principal função elaborar um roteiro sistemático com as informações e procedimentos técnicos para orientar a recuperação ambiental de uma área impactada por desastres naturais como enchentes e escorregamentos de encostas. B, o objetivo amplo de um PRAD é a garantia da segurança e da saúde pública por meio da reabilitação das áreas perturbadas pelas ações humanas, de modo a retorná-las às condições socialmente aceitáveis. Alternativa C.
Na recuperação de áreas classificadas como APP e RL, como dispõe a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o proprietário está obrigado a apresentar o PRAD. Alternativa D. Em se tratando de pequena propriedade rural ou posse rural familiar, o proprietário fica eximido de elaborar o PRAD, o que também pode se ampliar aos imóveis em áreas urbanas, onde a gravidade do dano e a capacidade econômica do interessado assim o justifiquem. Alternativa E. O termo de referência para a apresentação do PRAD e relatório de monitoramento e de avaliação do projeto de recuperação de área degradada são documentos que devem ser obrigatoriamente entregues antes de se iniciar uma obra. Segunda questão. A escolha da metodologia da recuperação de uma área degradada varia conforme o nível de degradação, que podem ser desde ambientes com alta resiliência e pouco perturbada até áreas onde o impacto é irreversível. A respeito da escolha dos métodos que farão parte da proposta do PRAD, é correto afirmar que, alternativa A listagem das espécies a serem empregadas nos plantios não está sujeita à fitofisionomia de origem das matrizes em relação à área a ser recuperada. B. Para a adequação das propriedades físico-químicas do solo, o PRAD deve conter uma proposta de implantação de sistemas de contenção de erosão. Alternativa C. O plantio heterogêneo com mudas nativas é uma técnica proposta de recuperação da vegetação em ambientes com alta resiliência e áreas pouco perturbadas. Alternativa D. As técnicas de nucleação e translocação de serapilheira visam apenas o manejo adequado da fauna ainda existente. E alternativa E. Obras de engenharia como retaludamento e aterros visam a recomposição da topografia e paisagística da área. Então são duas questões bem complexas que vocês vão pensar um pouquinho e até mesmo pesquisar no material lá da nossa aula. Não esqueçam que a gente tem um livro-texto que eu postei para vocês lá nos primeiros encontros, que vocês podem encontrar as informações para essas perguntas, certo? Leiam o livro-texto no capítulo sobre PRAD, que vocês encontram muita informação bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco. Lembrem que 19h10 eu volto de novo para a gente fazer uma aula ao vivo. Beijo, beijo. Até a próxima.